Olá, pessoal. Essa daqui é a primeira aula acerca do sistema nervoso autônomo e nela nós vamos tratar principalmente acerca do sistema nervoso autônomo parasimpático e, consequentemente, sobre a acetilcolina, que é o principal neurotransmissor do sistema nervoso autônomo parasimpático. O meu nome é Hugo Barreto Pimentel e sou monitor da disciplina de Bioquímica e Metabolismo. Vamos lá iniciar a aula de hoje. Como sempre, eu trago um sumário, né, acerca dos tópicos que vão ser trabalhados na aula. Vou começar com a introdução. Vou apresentar para vocês esse neurotransmissor, que é a acetilcolina. Vamos tratar dos receptores colinérgicos e das vias de transdução de sinal associadas, né, acopladas a esses receptores. E, por fim, vamos trazer várias correlações clínicas, além de algumas correlações sobre as quais eu já vou falando no decorrer da aula mesmo, tá bom? Vamos lá. Iniciando pelo início, que é a introdução ao sistema nervoso autônomo, né? Muito bem. Nós sabemos que o sistema nervoso autônomo ele tem duas grandes divisões: o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. As fibras, as características das fibras de cada uma dessas divisões também vai mudar. Nós temos que o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é crânio sacral. As fibras do parasimpático, que estão aqui no lado direito dessa imagem, onde eu estou com o cursor, elas vêm dos nervos cranianos e lá da medula sacral. Essa medula sacral vai lá para vai constituir aqueles nervos ali da região pudenda, que vai para a bexiga, para a genitália e para o trato gastrointestinal inferior. Enquanto que as fibras craniais, nós temos aqui vários nervos cranianos envolvidos, né? O oculomotor, o facial, o glossofaríngeo, e nós temos o nervo vago, que é o principal nervo craniano responsável pelo sistema parasimpático. Para vocês terem noção do protagonismo do nervo vago, ele é responsável por 75% das fibras de todo o sistema nervoso parasimpático, não apenas do cranial, mas de toda a divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Porque ele vai inervar justamente todas as vísceras que ficam no tórax e no abdômen. Então, ele vai estar ali na inervação do coração, vai estar na inervação do pulmão, dos brônquios, da traqueia, na inervação do trato gastrointestinal superior, né, o estômago, o intestino delgado e assim sucessivamente. E nós temos também o sistema nervoso autônomo simpático, que não vai ser o foco dessa aula, tá? Porque já há uma aula relativa a isso, do sistema nervoso adrenérgico e sistema nervoso central. Eu juntei os dois assuntos em uma outra aula. Na, né, na aula de hoje nós vamos tratar sobretudo da acetilcolina e do SNP, que é o sistema nervoso parasimpático. Mas o simpático, ele é toracolombar. Dá para ver aqui a maioria das fibras simpáticas vem lá daquela cadeia torácica de gânglios simpáticos. E vamos então para a próxima etapa. Os neurônios pré e pós-ganglionares vão ter certas características que nós devemos saber quanto ao neurotransmissor responsável pelas sinapses neles. Vamos lá. Primeiramente, os neurônios pré-ganglionares, tanto do simpático como do parasimpático, são colinérgicos. Têm neurotransmissão dada pela acetilcolina. Então, quando for pré-ganglionar, não tem nem o que se pensar, não tem o que se discutir. Todas as sinapses pré-ganglionares são colinérgicas. Quando nós tivermos a neurotransmissão pós-ganglionar, a gente vai ter uma divisão. As fibras vão ser, nós vamos ter fibras pós-ganglionares parasimpáticas e vamos ter fibras pós-ganglionares simpáticas. Aí vamos lá. Entre as pós-ganglionares parasimpáticas são todas colinérgicas, são neurônios colinérgicos, cuja neurotransmissão se dá pela acetilcolina. As fibras pós-ganglionares simpáticas são adrenérgicas. A neurotransmissão se dá pela adrenalina ou pela noradrenalina, também chamadas de epinefrina e norepinefrina, como vocês já sabem. No entanto, há uma exceção nos neurônios pós-ganglionares simpáticos. As glândulas sudoríparas, os músculos piloeretores e alguns vasos sanguíneos possuem inervação colinérgica, mediada pela acetilcolina. Então vamos lá recapitulando tudo. Pré-ganglionar, não tem nem o que se pensar, os neurônios são todos colinérgicos. Pós-ganglionar, dividiu. A gente tem o pós-ganglionar parasimpático, que é mediado pela acetilcolina, e a gente tem o pós-ganglionar simpático, que é mediado pela adrenalina. No entanto, temos essas três exceções no pós-ganglionar simpático, são as glândulas sudoríparas, os músculos piloeretores e alguns vasos sanguíneos. Eles fazem transmissão colinérgica, tá bom? Como já deu para perceber, né, pelo tanto que eu já expliquei, os principais neurotransmissores do SNA são a acetilcolina e a adrenalina. No entanto, nós temos também neurotransmissores chamados de neurotransmissores NANC,
NANC, que significa não adrenérgico, não colinérgico, feito o peptídeo intestinal vasoativo, o neuropeptídeo Y, o óxido nítrico. Nós não vamos focar muito neles, apesar de que eu vou fazer algumas explicações acerca do óxido nítrico, porque ele é muito, muito importante em certas vias de transdução de sinal ligadas ao sistema nervoso autônomo, mas fora isso nós não vamos falar nos outros, porque os grandes protagonistas do SNA são a acetilcolina e a adrenalina e noradrenalina, tá bom? Dando prosseguimento, está na hora de apresentar a vocês esse neurotransmissor, que é a acetilcolina, né? Nós vamos falar de todas as etapas, né? A síntese, o armazenamento, a liberação e a degradação. Vou tentar explicar tudo isso para não ficar muito maçante através de uma imagem. Vamos primeiro compreender a imagem para depois compreender cada uma das etapas, tá bom? Primeiramente, aqui nós temos um neurônio pré-sináptico, esse círculo aqui bem grande, tá aqui a membrana desse neurônio, tá bom? Aqui nós temos um espaço denominado fenda sináptica, e aqui nós temos a membrana de uma célula efetora, isto é, de uma célula que vai receber a acetilcolina como neurotransmissor, e isso vai desencadear determinados efeitos, a depender do receptor, a depender do tecido, a gente vai estudar isso mais para frente. Poderia ser também um outro neurônio aqui, um neurônio pós-sináptico, tá bom? No caso dessa imagem, a gente tem uma célula efetora. Mas vamos lá, vamos voltar ao que interessa por enquanto, que é esse neurônio pré-sináptico aqui. Vamos compreender. Primeiramente, para que ocorra a transmissão colinérgica, a acetilcolina tem que ser sintetizada. Para a acetilcolina ser sintetizada, a gente precisa dos ingredientes para a síntese de acetilcolina. Que ingredientes são esses? A colina e o grupo acetil proveniente do acetil-CoA. O que é que vai acontecer? A colina, que é obtida tanto pela dieta como pela reciclagem aqui, que a gente vai estudar no final, quando virmos a parte da degradação, a colina vai entrar aqui no axoplasma, que é o citoplasma do neurônio, vai entrar aqui através de um transportador. Esse transportador é feito por transporte ativo, né? Dá para ver aqui que a gente tem um simporte, a gente tem o sódio vindo a favor do gradiente de concentração, né? Como vocês já sabem, o sódio ele é muito mais concentrado no meio extracelular, e aí esse gradiente de concentração vai impulsionar a colina a entrar junto através dessa proteína transportadora. Então, a colina é captada por axoplasma por transporte ativo. Essa colina, ela vai se ligar com o grupo acetil proveniente lá do acetil-CoA e vai ser sintetizada a acetilcolina a partir da ação da colina acetiltransferase, tá bom? Então, resumidamente, a colina acetiltransferase vai catalisar a acetilação da colina a partir do acetil-CoA e da colina. Muito bem. Está formado aqui o nosso neurotransmissor, que é a acetilcolina. No entanto, esse neurotransmissor, para ele poder ser armazenado e agir quando necessário, isto é, quando o neurônio despolarizar e for liberar esse neurotransmissor, ele precisa ser vesiculado. Por quê? Qual a importância da vesiculação? Primeiramente, a vesiculação vai permitir que os neurotransmissores sejam liberados com velocidade, vai permitir que os neurotransmissores sejam liberados nas concentrações adequadas, ideais, e vai proteger esses neurotransmissores de outros fatores, de outras enzimas, de outras coisas que estão aqui enchendo o citoplasma da célula. Então, vai impedir que esses neurotransmissores sejam degradados. Então, a vesiculação é essencial. Então, a acetilcolina, ela vai entrar aqui dentro das vesículas através de uma proteína transportadora também, que é a proteína transportadora vesicular de acetilcolina, está simbolizado aqui VACHT. O T é de transporter, o T é de vesícula, e ACH é a acetilcolina. Então, ele vai entrar aqui, também para isso vai ter gasto de energia, porque a gente tem uma bomba aqui ATPase vacuolar, que vai gerar um gradiente de concentração que permite a entrada da acetilcolina. Essa acetilcolina, já dentro da vesícula, ela vai então poder ser liberada. A despolarização do terminal, né? Quando o neurônio despolariza, que é que isso vai sinalizar? Opa, o neurônio despolarizou. Está na hora da gente exercer a nossa função. Qual é a função do neurônio? Liberar neurotransmissor. Então, está na hora de exercer a nossa função, vamos liberar os neurotransmissores. Já que a célula despolarizou, isso vai ativar quem? Ó? Os canais de cálcio sensíveis à voltagem, né?
os famosos canais de cálcio regulados por voltagem. Então, essa entrada de cálcio vai fazer com que aquele processo de fusão de membranas e liberação de neurotransmissores, que é dependente de cálcio, seja viabilizado, e aí, consequentemente, a acetilcolina vai poder ser liberada lá na fenda sináptica. Então, vamos lá. Todo o processo, desde a captação da colina até a liberação da acetilcolina na fenda sináptica, já foi compreendido. O que é que vai acontecer com a acetilcolina na fenda sináptica? Ela tem várias possibilidades de destino. O primeiro deles, que é a intenção do nosso corpo ao liberar a acetilcolina, é que a acetilcolina se ligue a receptores. Pode se ligar a receptores muscarínicos e pode se ligar a receptores nicotínicos. Então, esse é o principal destino da acetilcolina quando é liberada. Essa molécula de acetilcolina, ela pode também ser degradada pela acetilcolinesterase, que é uma enzima extremamente eficiente, com um poder catalítico extremamente elevado, que vai estar ali degradando várias e várias moléculas de acetilcolina a cada milissegundo. Tá certo? A cada milissegundo ela vai degradar várias e várias moléculas de acetilcolina, liberando colina e acetato. Essa colina é a mesma colina que vai entrar lá pelo transportador para poder servir como substrato para a síntese de acetilcolina, nesse processo aqui de reciclagem da colina. Lembrando que ela pode também ser obtida pela dieta, tá bom? Então vamos lá. A acetilcolina se liga a receptores, a acetilcolina pode ser degradada, a acetilcolina pode se difundir na fenda sináptica, também sair da fenda e ir para outras regiões, para neurônios adjacentes, por exemplo, que é uma via que não está representada aqui nessa imagem, e essa acetilcolina pode se ligar a autorreceptores também. Por que que chama autorreceptor? Porque é um receptor para esse mesmo neurotransmissor que foi liberado por esse mesmo neurônio. E essa autorrecepção da acetilcolina vai ter um efeito de retroalimentação negativa sobre a liberação de acetilcolina, isto é, vai contribuir para inibir a liberação de mais acetilcolina, numa clássica alça de retroalimentação negativa. A gente vai entender como essa retroalimentação negativa acontece já já, mais para frente na aula, quando eu for explicar cada receptor. Então, por enquanto, não se preocupe por isso. Eu vou aqui explicar os assuntos paulatinamente, um por vez, tá bom? Muito bem, então estão explicados os processos de síntese, vesiculação e armazenamento, e liberação da acetilcolina e degradação da acetilcolina na fenda sináptica. O que é que está faltando explicar aqui nessa imagem? Existem inibidores desses processos e diferentes inibidores vão agir em diferentes etapas. Aqui nós temos o hemicolínio ou trietilcolínio, que vai inibir a captação da colina. Então, cuidado para não confundirem. Se tiver uma alternativa dizendo o hemicolínio inibe a síntese da acetilcolina pela colina acetiltransferase. Falso. Porque o hemicolínio não inibe síntese de acetilcolina, ele inibe a entrada da colina na célula. Pode ser o hemicolíneo, o triatilcolíneo, vão fazer a inibição dessa proteína transportadora de colina aqui. Nós temos também o vesamicol. O vesamicol, por sua vez, vai fazer uma inibição reversível aqui naquela proteína que faz a vesiculação da acetilcolina, isto é, a proteína que pega a acetilcolina e joga dentro da vesícula. O vesamicol vai inibir. Esse é fácil de lembrar, né? Porque o nome dele lembra muito. E nós temos a toxina botulínica, o famoso Botox, né? Sobre o qual a gente vai falar mais para frente na parte de correlações clínicas. Vocês certamente já sabem, né? Todo mundo sabe que o Botox tem uma série de aplicações clínicas. E esse é o motivo pelo qual essas aplicações clínicas ocorrem, porque ele vai inibir a exocitose, a liberação da acetilcolina. O que é que acontece? A toxina botulínica, ela tem endopeptidases. E essas que são enzimas, né? Essas endopeptidases têm como substrato justamente as proteínas SNERI, que são aquelas responsáveis pela ancoragem e pela permissão do processo de fusão de membranas e liberação dos neurotransmissores. Então, essas proteínas SNERI, por exemplo, a sinaptobrevina, né, vão estar sendo hidrolisadas. As endopeptidases hidrolisam a sinaptobrevina e isso vai fazer com que haja um bloqueio da exocitose. Então, muito bem, temos todas essas etapas e temos também os pontos de inibição de cada uma delas já explicados. Vamos dar continuidade aqui à aula para a parte de receptores colinérgicos. Vamos iniciar aqui a parte mais importante. Os receptores colinérgicos dividem em dois grupos, pelo nome da substância que ativa esses receptores, tá bom? Pelo nome de uma das substâncias que ativa esses receptores, né? Claro que existem outras que também realizam essa ativação. Nós temos
os receptores nicotínicos, eles se encontram, sobretudo, nas junções neuromusculares e nos gânglios autônomos. Então, veja que os receptores nicotínicos vão estar ligados à transmissão neuromuscular e à transmissão de um neurônio para o outro, lá nos gânglios. Então, o escopo de ação dos receptores nicotínicos, apesar de ser muito, muito grande, porque a gente tem muito músculo esquelético, tem muito neurônio, tem muito gânglio para fazer sinapse, mas é um escopo muito pouco diversificado, né? Ela está restrita a esses ambientes. Os receptores muscarínicos, por sua vez, vão se ligar, vão estar presentes nas células efetoras. Como assim célula efetora? É aquela célula que vai agir em determinado tecido produzindo determinada ação. Por exemplo, uma célula lá na glândula salivar, responsável pela produção de saliva, uma célula lá no TGI, responsável pela secreção de ácido clorídrico, né, lá no estômago, uma célula, uma glândula sudorípara e assim sucessivamente. São as células efetoras, as que vão ser responsáveis pelas ações colinérgicas no nosso organismo. E nós temos as ações muscarínicas também em locais pré-juncionais, que são justamente aquele sistema de autorreceptor, aquele sistema de retroalimentação negativa pelo autorreceptor, que eu vou explicar melhor já já. Vamos lá. Aqui eu vou apresentar para vocês os receptores muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5. Vou explicar essas vias de transdução de sinal já já, tá certo? Toda a aula vai ser explicada, não vai ficar nenhuma ponta solta. Então vamos lá. A memorização aqui é muito fácil. M1 é ímpar, 11 é ímpar também, 3 é ímpar, 5 é ímpar. Você vê que os ímpares se associam, ó. Todos os muscarínicos ímpares são ligados a GQ11, que 11 também é ímpar. Então tá aí, já está feito o mnemônico. Os que sobrarem são ligados à proteína G inibitória, abreviadamente, né, a proteína GI. Beleza? M2 e M4. Aí você deve estar se perguntando por que tem aqui esse cogumelo. Nesse cogumelo é o Amanita muscaria, do qual foi extraído a muscarina. E se percebeu que a muscarina tem um efeito de ativação sobre todos esses receptores aqui. Não é que ela ative só o M3 ou só o M4, não, ela tem um efeito de ativação de todos. Então pegou e convencionou se chamar, vamos chamar esse grupo de receptores aqui, que são todos eles ativados pela muscarina, de receptores muscarínicos. O mesmo ocorreu com a nicotina, né? Percebeu-se que a nicotina, uma substância proveniente do tabaco, da Nicotina tabacum, que é essa planta aqui, está aqui desenhada, ela ativava todo um grupo de receptores. E aí pegou esse grupo de receptores, vamos chamar esses receptores de nicotínicos. Os receptores nicotínicos se dividem em dois grupos apenas, os neuronais e os musculares. E todos eles, tanto os neuronais como os musculares, são acoplados a canais de sódio regulados por ligante. Então, a acetilcolina se liga nesse receptor, o canal se abre por muito, muito pouco tempo, por 1 milissegundo, digamos, e essa pequena abertura de 1 milissegundo já é responsável pelo influxo de milhares e milhares e milhares de íons sódio para dentro da célula. Então, os receptores nicotínicos vão estar agindo pela despolarização, pelo influxo de sódio, tá bom? São receptores ionotrópicos, faltou dizer esse nome. Aqui nós temos receptores ionotrópicos e aqui nós temos receptores metabotrópicos. Por que chama metabotrópico? Porque está ligado a uma proteína G. Agora, vamos entender essas vias de sinalização. Se você já conhece essas vias, pode pular essa parte e acelerar o vídeo, mas eu vou fazer essa revisão porque alguns alunos ainda têm dificuldade nelas, então eu vou aproveitar e vou explicar todas essas vias de transmissão, GS, GI, GQ11, e vou falar um pouco sobre cada uma delas. Vamos lá. Nós temos aqui uma membrana com um receptor de membrana acoplado à proteína G, um GPCR. Como o próprio nome diz, esse receptor ele é acoplado à proteína G. A proteína G, por sua vez, tem três subunidades. Nós temos as subunidades alfa, beta e gama. E a subunidade alfa ela é ligada ao GDP. Memorizem o seguinte daqui para frente. Quando a subunidade alfa está ligada ao GDP, isso significa inatividade. Significa que a proteína não está ativada. No entanto, quando esse GPCR é conectado por um ligante, feito acontece aqui nessa imagem, eu tenho um ligante aqui se conectando ao GPCR, que está acoplado à proteína G, essa proteína G vai ser ativada, ela vai passar por uma mudança conformacional, e esse grupo, essa subunidade alfa-GDP, essa subunidade alfa, na verdade, vai se livrar do GDP e vai se ligar ao GTP. O conjunto alfa-GTP vai se desprender do resto da proteína, e vai ativar uma enzima chamada adenililciclase.
Essa adenililciclase, ela vai ser responsável por pegar o ATP, ter uma ação de ciclase e transformá-lo em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, que é um nucleotídeo cíclico, vai, por sua vez, ativar proteínas quinases. Já que é AMP cíclico, ele vai ativar a proteína quinase A. E a proteína quinase A vai fosforilar alvos, tendo, consequentemente, ações celulares a depender do tecido em que ela se encontre, tá certo? Então, basicamente, esse é o resultado da conexão de um ligante com uma proteína, a um receptor metabotrópico ligado à proteína G estimulatória. Por isso se chama estimulatória, porque vai ativar e estimular a adenililciclase. No caso da proteína G inibitória, isso daqui tudo não vai acontecer. A gente vai ter uma inibição da adenililciclase, a gente vai ter uma diminuição da produção de AMP cíclico a partir de ATP. No caso da AGS, a gente vai ter um aumento da produção de AMP cíclico a partir de ATP. E essa resposta de ativação da adenililciclase, ela termina sozinha, porque esse GTP mais alfa, esse GTP ligado à subunidade alfa, tem uma atividade atepásica intrínseca. Ele se cliva, libera um fosfato, vira alfa mais GDP, e como eu disse inicialmente, alfa GDP significa o quê? Inativação. E aí esse conjunto alfa mais GDP, com essa energia da liberação do fosfato, né, essa quebra dessa ligação, libera energia, e é a energia feita para fazer com que esse alfa GDP se ligue de novo às subunidades beta e gama e fique aqui prontinho para um próximo ligante se ligar à proteína G, tá certo? Além disso, o término da resposta pode se dar de outra maneira diferente também. Como eu disse, a adenililciclase vai fabricar AMP cíclico, né? Esse AMP cíclico, na verdade, todos os nucleotídeos cíclicos são degradados por um grupo de enzimas chamada de fosfodiesterases. Essas fosfodiesterases estão presentes no citoplasma das células, são amplamente difundidas pelos tecidos. E aí elas vão degradar esses nucleotídeos cíclicos. Esse sistema de degradação acontece justamente para evitar um excesso de nucleotídeos cíclicos nas células. Por isso que existe uma resposta autolimitante e um grupo de enzimas que vai degradar esses nucleotídeos cíclicos formados, tá bom? Agora vamos para a proteína GQ11, né? A via também é simples, vocês viram que isso aqui não é complicado. O problema é que nessa aqui tem uns nomezinhos chatos, né? Feito fosfatidilinositol, aí 4,5-bisfosfato, e a gente vai ver esses nomes uma etapa de cada vez. Vamos lá, inicialmente a gente tem um receptor e aqui tudo igual, ó. Alfa GDP, GDP significa o quê? Eu já falei várias vezes, significa inativação. Chega um ligante, se liga, a subunidade alfa se liga ao GTP e pronto. Até aqui tudo igual. A partir daqui que vai ficar diferente. Lá na proteína G estimulatória, a gente vai se ligar a adenililciclase. Aqui, a gente não vai se ligar com a adenilciclase, vai se ligar com a fosfolipase C, porque nós temos uma outra proteína, um outro tipo de proteína G aqui, tá bom? Esse tipo de proteína G vai se ligar à fosfolipase C. A fosfolipase C, feito o próprio nome diz, né? É uma fosfolipase. Ela cliva quem? Ela quebra quem? Fosfolipídios. E tá aqui o fosfolipídio que vai ser alvo dela. É o fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, conhecido como PIP2. Quando a fosfolipase C agir sobre ele, esse fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, que é um fosfolipídio de membrana, vai ser dividido em dois. Uma parte de diacil, chamada diacilglicerol, que a gente vai chamar de DAG, e outra parte chamada de inositol 1,4,5-trisfosfato, que a gente vai chamar de IP3, tá bom? Então nós temos o PIP2 sendo clivado em DAG e em IP3 por ação da fosfolipase C. Cada um desses dois vai ter dois destinos diferentes, mas que ambos vão convergir para um mesmo ponto, que é o aumento de cálcio intracelular. Vamos entender aqui como. O IP3 vai lá para o retículo endoplasmático, que se for uma célula muscular, vocês podem ver aí nos livros, chamando também de retículo sarcoplasmático, e ele vai se ligar a determinados canais que vão incentivar a saída de cálcio de dentro do retículo para dentro do citoplasma da célula. Então, esse IP3 vai fazer com que o cálcio saia dos reservatórios de cálcio que a célula tem. E esse reservatório de cálcio é justamente o retículo endoplasmático, ou também chamado de retículo sarcoplasmático, caso seja uma célula muscular. Então, o IP3 vai estar lá contribuindo para a liberação de cálcio. Esse mesmo cálcio que o IP3 liberou também vai agir como segundo mensageiro, porque ele vai pegar e vai ativar a proteína quinase C.
Essa proteína quinase C vai se juntar com o DAG, o diacilglicerol, que veio lá do PIP2 também, lembram? Eles vão todos se juntar, ó, vai juntar a proteína quinase C, o cálcio e o DAG, e os três vão se, na verdade, o DAG e o cálcio vão se juntar para ativar a proteína quinase C. E a proteína quinase C vai fosforilar alvos a jusante, principalmente canais de cálcio. Então a proteína quinase C vai abrir canais de cálcio que vão também contribuir para um influxo de cálcio intracelular. Então veja que a gente tem um estímulo aqui muito poderoso para a entrada de cálcio. É cálcio vindo do retículo, cálcio vindo de fora da célula. O próprio cálcio às vezes age no próprio retículo através de receptores chamados de receptores de reanodina, mas a gente não vai entrar nesse âmbito aqui não para também não aumentar muito a complexidade da explicação. O que vocês precisam saber da via da GQ11 foi isso aqui que eu expliquei. Termina aqui na parte da proteína quinase C e a proteína quinase C também vai contribuir para o influxo de cálcio para dentro da célula. Então lembre-se sempre daqui para frente. Proteína GQ11, influxo de cálcio. Lembrem sempre dessa associação. Enquanto que proteína GS, aumento de AMP cíclico, certo? Vamos lá. Agora vamos falar um pouco mais sobre os receptores muscarínicos, que, como eu disse, são os mais diversos, né? Os receptores nicotínicos estão ali, estão na junção neuromuscular e estão entre um neurônio e outro. Então não tem muito o que se falar sobre eles, né? Eles são ionotrópicos, vai gerar entrada de sódio e despolarização, transmissão colinética despolarizante. Os muscarínicos, eles são mais diversos e têm diversas respostas. Eu agrupei esses três aqui porque eles são mais simples e são ligados também ao sistema nervoso. Os M1, eles se encontram em gânglios autônomos e no sistema nervoso central. Os M4 se encontram principalmente no sistema nervoso central. E os M5 possuem um baixo nível de expressão, tanto no SMC, no SNC, como na periferia. Então, ele é um receptor bem secundário, bem deuteragonista, não é protagonista. Então, e os M1 e o M4 estão lá nos gânglios, estão no sistema nervoso central, fazendo a neurotransmissão colinérgica também, através dos receptores muscarínicos. Lembrando que o M1 e o M5 são acoplados a GQ11, aumento de cálcio e despolarização, e os M4 e os M2, né? Os M4, além de estarem ligados lá no SNC, eles vão geralmente ter uma cascata inibitória, porque eles são GI. E a diminuição no número de nucleotídeos cíclicos é justamente o que vai gerar aquela alça de retroalimentação negativa que eu expliquei aqui, ó. Lá naquela parte inicial. Opa, aqui. A acetilcolina se liga num autorreceptor. Esse autorreceptor, se for muscarínico, pode ser M2 ou M4. Tanto M2 como M4 são ligados à proteína G do tipo I, proteína G inibitória. E essa proteína G inibitória vai diminuir o AMP cíclico dentro da célula. A diminuição do AMP cíclico dentro da célula vai desincentivar a saída de acetilcolina. Então veja que os nucleotídeos cíclicos nos neurônios, eles tendem a incentivar a neurotransmissão, a incentivar a liberação neuronal. Entendesse? Então, a diminuição desses nucleotídeos cíclicos vai fazer parte dessa cascata de retroalimentação negativa. Vamos voltar agora, estão explicados esses três, vamos agora para os principais receptores muscarínicos, a começar pelos M2. Como eu já expliquei, os M2 são GI, então eles promovem a queda do MP cíclico. Lá no coração, os nucleotídeos cíclicos, eles têm o efeito de ativação, de estimulação. No coração, o AMP cíclico, os nucleotídeos cíclicos em geral, vão ter um efeito estimulatório, vão ter um efeito, por exemplo, cronotrópico positivo, isto é, vão aumentar a frequência cardíaca, vão ter um efeito dromotrópico positivo, vão aumentar a força de contração, ou melhor, inotrópico positivo. Quando aumenta a força de contração, se chama inotrópico positivo. Vão ter um efeito de agilizar a neurotransmissão lá nos nodos sinusais dos átrios para os ventrículos, lá no nodo sinusal para o nodo atrioventricular, do nodo atrioventricular para os ventrículos, vão agilizar essa transmissão. Isso se chama efeito dromotrópico positivo. Então, os nucleotídeos cíclicos em geral vão ter esse efeito no coração. Já que os receptores M2 diminuem os nucleotídeos cíclicos, o que é que eles vão causar? Exatamente o oposto. Vão ter efeito cronotrópico negativo, vão ter efeito inotrópico negativo, isto é, vão diminuir a força de contração, vão ter efeito dromotrópico negativo e vão, resumidamente, causar bradicardia, vão desestimular o coração, tá certo? Vão diminuir a frequência cardíaca, diminuir a força de contração, diminuir tudo isso. Lá no músculo liso, o que é que o nucleotídeo cíclico faz? Ele causa relaxamento. Então, ó, memorizem essas duas coisas. No músculo liso, nucleotídeo cíclico causa relaxamento.
No coração, nucleotídeo cíclico causa contração. Eu não gosto muito dessas generalizações porque muitas vezes a gente pega e acha uma exceção. E às vezes essas exceções são justamente o que cai em prova. Sendo que essas duas generalizações ajudam muito a compreender como funciona o sistema nervoso. Vamos lá. Se no músculo liso, que foi o que eu acabei de falar, no músculo liso, nucleotídeo cíclico causa relaxamento, lá no músculo liso. Se eu tenho um receptor que diminui o nível de AMP cíclico, que diminui o nível de nucleotídeo cíclico, o que é que vai acontecer? O oposto, que é contração. Perceberam? Eu sei que eu estou explicando a partir do oposto, né? Estou dizendo o postulado e estou explicando a consequência dele a partir da queda do AMP cíclico. Então, veja bem, caiu o AMP cíclico, o AMP cíclico lá no músculo liso, ele normalmente causaria relaxamento, já que ele vai estar diminuído, o que é que vai acontecer? Contração. Então, os receptores M2 são responsáveis pelo quê? Tráqueoconstrição, broncoconstrição, motilidade gastrointestinal lá no TGI, vão ajudar na contração das fibras musculares. E eles vão estar associados também a essa questão dos autorreceptores daquela cascata de inibição, justamente pela queda do MP cíclico. Tudo bem? Agora vamos para o principal. Eu não gosto de dizer principal, né, que todos são importantes, mas esse daqui é, sem, indubitavelmente, de longe, o receptor mais diverso que a gente tem aqui no sistema nervoso colinérgico. Vamos lá. Os receptores M3 são ligados a GQ11 e a GQ11 é ligada ao aumento de cálcio. Esse aumento do cálcio dentro da célula vai ter uma série de consequências a depender do tecido em que ele se encontre, tá bom? Então vamos lá, a começar pelo músculo esfíncter da íris. Que esse músculo aqui ele tem vários nomes, tá, pessoal? Isso é algo muito chato porque às vezes dificulta, causa confusão. Esse músculo esfíncter da íris, ele também é causado, também é chamado de esfíncter da pupila ou músculo circular da pupila. Qual é a função dele? Ele contrai e ele diminui o diâmetro da pupila. Ele causa o que a gente chama de miose. Então, ó, receptor M3 lá no músculo esfíncter da íris vai causar miose e que é o contrário do que acontece no sistema simpático, né? Que causa midríase, tá certo? Mas sistema simpático não vai ser aqui nessa aula. Então vamos lá. M3 causando miose no esfíncter da íris. Músculo ciliar. O músculo ciliar, diferentemente do esfíncter da íris, muita gente confunde esses dois aqui. O músculo ciliar é responsável pela acomodação visual a partir do cristalino, a partir do músculo ciliar que vai contraindo e essa contração pode ou deixar o cristalino mais esférico ou deixar o cristalino mais estendido, tá certo? O que é diferente do tamanho do diâmetro da pupila. No caso aqui, a acetilcolina no receptor M3 vai fazer com que a lente é o cristalino, né? Lente e cristalino são sinônimos, fique mais esférica e vai gerar uma acomodação visual para que a gente consiga ver de perto, tá bom? Os receptores M3 vão se ligar lá nas glândulas lacrimais, salivares, brônquicas e vão estimular a liberação, a produção dessas glândulas. Então, vai estimular a geração de lágrima, vai estimular a produção de saliva e assim sucessivamente. No músculo liso, o aumento do cálcio ele vai causar contração. Então, a gente vai ter traqueoconstrição, broncoconstrição, motilidade gastrointestinal lá no TGI, inclusive, os receptores M3 são os principais receptores lá do trato gastrointestinal. A acetilcolina é uma grande protagonista da atividade gastrointestinal. O sistema parasimpático, como um todo, é muito responsável pelas secreções gastrointestinais e pela motilidade, pelas secreções, por tudo aquilo. E os receptores M3 são os grandes protagonistas dessa sinalização colinérgica lá no TGI. Os receptores M3, o aumento do cálcio, também vai culminar nas secreções do TGI. A gente vai ter, por exemplo, secreção de ácido clorídrico pelas células estomacais. Vamos ter uma série de outras secreções também no decorrer do intestino. Esses receptores M3, aumento de cálcio gerando contração muscular, vão estar presentes também lá no músculo detrusor da bexiga. Isto é, contrair o músculo detrusor da bexiga, o que é que acontece? Micção vai ser a contração muscular responsável pelo processo de a pessoa urinar, né? Vai ser a partir da contração do músculo detrusor da bexiga. E aqui uma observação interessante, não sei se vocês perceberam, mas os M3 ligados a GQ11 e os M2 que eu acabei de explicar, eles estão juntos, trabalham juntos para a contração do músculo liso. Vocês notaram? Eles atuam em duas frentes diferentes, ó. Os M3, pelo aumento do cálcio, causam contração do músculo liso. Justamente pelo aumento do cálcio, causa despolarização e, consequentemente, contração.
Ao passo que os M2, pela queda dos nucleotídeos cíclicos, causam contração, porque os nucleotídeos cíclicos geralmente estariam causando relaxamento, já que eles vão estar inibidos, o que é que acontece? Contração. Então veja que são dois mecanismos diferentes para que a acetilcolina haja de maneira sinérgica, né? Haja em conjunto lá ali na contração do músculo liso, na traqueia, nos brônquios, lá no TGI e assim sucessivamente. E por fim, eu deixei aqui a ereção, eu deixei no final propositadamente, porque o mecanismo de ereção, ele é extremamente ligado à vasodilatação. E a vasodilatação mediada pelos receptores M3 tem uma particularidade, tem uma via de sinalização diferente que eu gostaria de explicar de maneira mais detalhada, tá certo? Vamos aqui para mais uma via de sinalização bioquímica, né? Vejam só que interessante. A acetilcolina ela age lá nos receptores M3, isso aumenta o cálcio intracelular, não precisa explicar mais esse processo, né? GQ11, proteína metabotrópica, tudo isso vocês já sabem. Esse aumento do cálcio vai estimular uma enzima chamada NO-sintase, que é a enzima que vai sintetizar o óxido nítrico. E essa enzima ela é dependente de cálcio. O óxido nítrico, por sua vez, vai estimular uma enzima chamada guanilil ciclase. Lembra que eu expliquei a adenilil ciclase, que faz AMP cíclico a partir de ATP? Pronto. Adivinha o que a guanilil ciclase vai fazer? Vai fazer GMP cíclico a partir de GTP. E aí, esse GMP cíclico vai aumentar sua concentração na célula, vai ativar a proteína quinase G, e a proteína quinase G vai promover a vasodilatação, justamente, por exemplo, pelo fechamento de canais de cálcio. E aí, o cálcio deixa de entrar na célula, deixa de causar despolarização, pela abertura de canais de potássio, vaza potássio e a célula hiperpolariza. Então, veja que o aumento do GMP cíclico e a ativação da PKG vão estar causando hiperpolarização. E a hiperpolarização vai fazer com que o músculo liso relaxe. Quando o músculo liso relaxa, ele dilata. E aí o músculo liso dos vasos vai vasodilatar. É precisamente assim que ocorre precisamente baseado nesse mecanismo que eu acabei de explicar, que um fármaco bem conhecido, né, chamado Viagra, acho que é sildenafila, o princípio ativo do Viagra, vai agir. O que é que acontece? O sildenafil ele vai inibir as enzimas que degradam os nucleotídeos cíclicos, chama de fosfodiesterase. Lembra que eu falei que existem as fosfodiesterases? Eu falei lá no início. Ó, os nucleotídeos cíclicos podem ser degradados pelas fosfodiesterases, que ocorrem amplamente nas células. Pois bem, o sildenafil vai pegar e vai inibir essas fosfodiesterases. O que é que vai acontecer quando essas fosfodiesterases estiverem inibidas? O GMP cíclico não vai ser degradado. Se ele não vai ser degradado, ele vai causar mais vasodilatação. Então vai haver, com a vasodilatação, vai ter um fluxo maior de sangue lá no pênis, e isso promove a ereção. Entenderam? Esse é o mecanismo de ação desse fármaco aqui, o Viagra. Desse fármaco não, desse medicamento que é o Viagra, o fármaco é o sildenafil, sildenafila, algo assim. Então, uma outra correlação interessante relativa a esse fármaco. É justamente por isso que não é surpreendente quando a gente escuta falar de efeitos adversos cardiovasculares ligados ao uso desse medicamento. Porque, ó, que foi que eu falei lá no início? Nucleotídeo cíclico no coração vai causar o quê? Estimulação. Se o cara tá tomando uma substância que vai impedir a degradação do nucleotídeo cíclico, o que é esperado? Que ele tem efeito cardiovascular, que ele tem ativação cardiovascular, tá entendendo? É claro que a indústria farmacêutica tenta fazer com que a inibição se dê precisamente sobre a enzima que degrada o GMP cíclico lá no âmbito do trato genital masculino. No entanto, essa inibição também vai ocorrer no âmbito cardiovascular, porque existe uma analogia entre as fosfodiesterases, as diversas famílias de fosfodiesterases. Então, a gente vai ter um aumento generalizado dos níveis de nucleotídeo cíclico no corpo. Com isso, isso tende a causar efeitos adversos cardiovasculares, sobretudo em pacientes mais sensíveis, né, idosos e tudo mais, que geralmente já têm problemas cardíacos. Muito bem, explicada essa via, vamos dar início então à parte de correlações clínicas. Eu falei lá no início, né, da toxina botulínica, que, como eu expliquei naquela imagem, onde é que que a toxina botulínica vai agir? Vai agir impedindo justamente a exocitose, a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica.
E aí vai impedir que a acetilcolina tenha sua neurotransmissão. E a galera pegou e pensou, eita, isso aqui impede a acetilcolina de ser liberada, isso aqui deve ter uma série de aplicações. E aí começaram a botar Botox em uma série de sistemas diferentes, e em muitos deles houve uma grande taxa de sucesso, né, de modificação clínica sem efeitos colaterais graves. Uma delas é a questão das rugas. A gente vai ter a toxina botulínica impedindo a contração dos músculos faciais. Isso vai suavizar as linhas de expressão, dando uma aparência de rejuvenescimento, né? E aí também pode ser usada para tratar distúrbios neuromusculares, né? Quando a pessoa tem espasmos que são causados por contrações musculares involuntárias, que podem ser oriundas de uma hiperatividade colinérgica. Então, é tratado através da toxina botulínica também. A hiperidrose, que é o excesso de suor, né? Muita gente tem hiperidrose e às vezes é localizada. Quando é localizada é mais fácil de tratar. A pessoa tem hiperidrose na mão, por exemplo, a mão fica suada o tempo inteiro muito facilmente, né, por uma, vamos supor, uma superatividade das glândulas sudoríparas. Aí, o que é que vai acontecer? O Botox, quando injetado na pele, vai se ligar nas terminações nervosas colinérgicas e impedir que a acetilcolina seja liberada. E aí vai ter um desestímulo à produção de suor. Aquela pessoa que sua muito, que transpira muito ali localizadamente pela mão, pelo pé, vai poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Vai ficar transpirando menos por ali. Um lado negativo, sobre o qual não tenho muito conhecimento, né, teria de ser aprofundado aí pela especialidade clínica, é que tem de ficar refazendo esse procedimento de tempos em tempos. Não é algo duradouro que a pessoa faz e dura pro resto da vida, não. Tem que ficar injetando Botox de tempos em tempos para poder tratar a hiperidrose. Sim, uma outra observação interessante, viu? Lembrem-se que as glândulas sudoríparas têm neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, tá certo? Sistema nervoso simpático ele é adrenérgico, mas a glândula sudorípara é exceção. Então, esses neurônios pós-ganglionares aí são controlados pela acetilcolina, tá bom? Por isso que o Botox funciona. Se fosse controlado pela adrenalina, ia botar Botox e não ia adiantar de nada, que a adrenalina não tem, o Botox não tem nada a ver com a exocitose de adrenalina, tá bom? E usa para tratar também a bexiga hiperativa. Aquela pessoa que tem uma contração muito forte da bexiga vai reduzir os níveis de contração involuntária e vai aumentar a capacidade da bexiga. Aí a pessoa vai ter mais conforto, né? Não vai precisar ficar indo ao banheiro constantemente. E aí vamos lá falar dessa enzima, né? A acetilcolinesterase, enzima essencial, uma série de aplicações clínicas relativas a ela. A aplicação clínica mais famosa certamente está relacionada aos carbamatos e organofosforados, que vão ter uma ação inibitória sobre a acetilcolinesterase, né? Se você inibe a enzima que degrada a acetilcolina, o que é que vai acontecer? A acetilcolina vai agir mais, é ou não é? Então a gente vai ter uma hiperatividade colinérgica. Deixa eu só dar um golinho de água. Vamos lá. O que é a hiperatividade colinérgica causa? Vai causar? Vai maximizar todos os efeitos da acetilcolina que a gente já estudou. Ó. Vai causar bradicardia lá nos receptores M2, vai causar broncorreia e broncoespasmo, broncoconstrição, né? A pessoa não vai ter dificuldade de respirar, pode inclusive tapar e você não conseguir respirar. A gente vai ter lacrimejamento, ó, os M3 que ativam as glândulas lacrimais, vai ter cialorreia, vai ter excesso de produção de saliva pelas glândulas salivares, vai ter excesso de suor pelas glândulas sudoríparas. A gente vai ter miose, o paciente contaminado por organofosforados vai ter a pupila lá bem contraída, bem pequena. A gente vai ter confusão mental, convulsão, vômito, porque se lembrem, a acetilcolina está amplamente presente lá no sistema nervoso central também. Se lembre dos receptores M1, dos receptores M4, dos receptores M5, que estão distribuídos lá pelo sistema nervoso central e vão causar uma série, e o excesso colinérgico, claro, vai gerar um desbalanço, vai gerar confusão mental, convulsão, vômito e quadros piores, né? A depender do nível de intoxicação, causa morte e não tem nem como tratar. No entanto, muitas vezes, numa intoxicação mais leve, é possível a gente fazer um tratamento. O tratamento vai depender muito de como se deu a infecção. Se é, por exemplo, aquele cara que está cronicamente exposto a essas substâncias, por exemplo, aquela pessoa que é cronicamente exposta aos agrotóxicos, vai ter determinada conduta. Ele pode ser tratado, por exemplo, com uma substância que reativa a acetilcolinesterase, como as oximas, a exemplo da pralidoxima, que inclusive era utilizada pelo exército americano, né? Porque muitas dessas substâncias que impedem a degradação da acetilcolinesterase, elas eram utilizadas como para guerra, né?
O efeito dos organos fosforados é justamente incorporar um radical fosfato. Aí isso vai inibir a enzima acetilcolinesterase. A pralidoxima vai justamente retirar esse grupo fosfato. Isso vai fazer com que a enzima volte à ativa. Se for o caso, por exemplo, de uma pessoa que não é exposta cronicamente a um organo fosforado, mas ali ingeriu um veneno, ingeriu um chumbinho que se usa como veneno, né? Uma alternativa de tratamento seria, por exemplo, uma descontaminação gastrointestinal. Os antagonistas da acetilcolina, como a atropina, podem servir também. E, lógico, suporte de vida e monitoramento. Além de que, a gente pode, por exemplo, utilizar uma substância que tem o efeito oposto. Vamos supor, está chegando um paciente lá completamente intoxicado, ele está com uma bradicardia grande, o coração dele está praticamente parando de bater, não está mais bombeando sangue para o encéfalo. O que é que a gente faz? Num caso extremo, uma injeção de adrenalina para poder ativar, modular positivamente o sistema nervoso autônomo ligado ao sistema cardiovascular e tem um efeito cronotrópico positivo, inotrópico positivo, aumentar a força de contração do coração dele. Então veja que as alternativas de tratamento vão depender de cada caso e vão depender da forma de contaminação, se foi crônica, se foi aguda e assim sucessivamente. Além disso, a gente tem muito conectado a isso, a gente tem a miastenia graves, né? A miastenia graves, ela é uma doença autoimune. O que é que acontece? O corpo passa a atacar os receptores da acetilcolina da musculatura esquelética, ele olha para aqueles receptores nicotínicos e diz: Oxe, isso aqui é um corpo estranho, isso aqui não é do meu organismo. E aí começa a fazer um ataque a esses receptores, destruindo. E aí a gente tem que fazer com que haja. O que é que vai acontecer? Você destruir um receptor da acetilcolina. A acetilcolina não vai poder agir, não vai conseguir agir, é ou não é? Então a gente vai ter justamente os sintomas clássicos da miastenia graves. Vai ter a pálpebra caída, a gente vai ter fraqueza dos músculos oculares, vai ter fraqueza dos músculos cujos receptores foram destruídos. E aí por isso a gente faz o tratamento justamente com imunossupressores para tentar diminuir a taxa de ataque aos receptores nicotínicos da acetilcolina, e a gente vai tratar também com a neostigmina, que é inibidora da acetilcolinesterase, fazendo com que a acetilcolina haja mais na fenda sináptica. Isso aumenta a força muscular e reduz a fadiga, né? Então, essa combinação pode dar melhor qualidade de vida e prolongar a vida do paciente, já que a doença não tem cura. Aí vamos lá. Nós temos várias substâncias que interferem no sistema colinérgico. Eu escolhi algumas delas para botar aqui, dividir em dois times, os anticolinérgicos e os procolinérgicos. Eles têm mecanismos de ação diferentes, tá certo? Vou começar pelo curare, que é uma substância antigamente muito usada, né? Era usada nas flechas de vários povos indígenas para poder causar paralisia muscular. Qual é o mecanismo de ação do curare? Ele é um bloqueador neuromuscular. Então ele age, se ele é neuromuscular, ele vai agir em qual receptor? Nicotínico. Então ele vai impedir a acetilcolina de se ligar nos receptores nicotínicos e isso vai causar paralisia. A atropina, por sua vez, ela é um antagonista competitivo dos receptores muscarínicos. Então, qual vai ser o efeito da atropina? Vai diminuir todas aquelas ações dos receptores muscarínicos, vai diminuir a secreção glandular, vai aumentar a frequência cardíaca, já que os M2 causam bradicardia, lembram disso? E vai causar relaxamento do músculo liso, já que os M2 e os M3 tendem a causar contração na musculatura lisa. E nós temos também a iosina, a escopolamina, também é um antagonista competitivo dos receptores muscarínicos, assim como a atropina, sendo que a iosina ou escopolamina, ela tem uma ação mais central, né? Ela vai bloquear receptores lá no sistema nervoso central, e esses receptores estariam justamente regulando a motilidade gastrointestinal, os espasmos no âmbito do abdômen, né? As contrações musculares a partir da musculatura lisa e as secreções. E por isso nós temos medicamentos à base de iosina e da escopolamina, por exemplo, o Buscopan, é um medicamento bastante famoso, e eles são utilizados justamente para diminuir os espasmos. Ali é um antiespasmódico para diminuir náusea, diminuir vômito, tá bom? E nós temos também as substâncias colinérgicas. O carbacol, por exemplo, é um agonista colinérgico não seletivo. Ele vai estimular tanto os receptores muscarínicos quanto os nicotínicos, mimetizando a ação da acetilcolina. Hoje em dia, clinicamente, o carbacol ele é utilizado para induzir miose, lá nos receptores M3. E aí, essa indução de miose pode ajudar, por exemplo, no tratamento do glaucoma e durante procedimentos cirúrgicos feitos pelos oftalmologistas.
Além disso, nós temos a pilocarpina, que é um agonista muscarínico. Ele ativa só os receptores muscarínicos, sobretudo os receptores M3. Então, ela vai ser usada justamente para... Os usos clínicos dela vão estar diretamente ligados aos receptores M3, no caso, as ações das glândulas. Ela também pode ser usada para induzir miose e ela pode ser usada para estimular a produção de saliva em pacientes que possuem xerostomia, que é a boca seca, né? Já que os M3 estão ali nas glândulas salivares, ativar esses receptores M3 aumenta a produção de saliva e tira esse sintoma, né, da boca seca. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. As minhas aulas aqui, elas não são editadas, então eu vou escutar tudo que eu falei antes de postar no YouTube e caso haja algum erro, alguma falha minha no decorrer da aula, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então eu espero que não tenha errado nada, né? Mas caso eu tenha me confundido em algum momento, eu vou deixar lá na descrição, tá bom? Agradeço a presença de todos e é isso.